1985. Em junho de 1985, uma moçada foi exumada num cemitério em Embu, São Paulo. Supostamente, era do médico nazista Josef Mengele. In Brazil, there is additional evidence that the man thought to be Joseph Mengele was in fact the Nazi death camp doctor. Two new witnesses have identified photographs of Mengele as the man they knew. Brazilian doctors explained today how they would examine the bones taken from the grave. These are not the bones of the man thought to be Mengele. So far, the real bones have been cleaned, x-rayed, and measured. The dentist examining the teeth of the dead man hopes to come up with something that will link the remains to Mengele, but not yet. We are still waiting for new data from Europe and from the United States. The police superintendent said today his investigation is almost complete. Once again, detectives interrogated the two Austrians who admit to harboring Mengele, Wolfram Bossert and his wife Lisa Lett. She has lost her job as a teacher because of the notoriety. The couple say they are afraid of threats. Israel possuirá uma prova definitiva do que o corpo enterrado no Embu, do cemitério municipal de Embu, em 79, no do célebre médico nazista Josef Mengele. O DNA obtido a partir de uma amostra de sangue do filho do criminoso de guerra Rolf Mengele não coincidirá como deveria ocorrer por leis genéticas como o DNA recolhida dos ossos de Embu. Os documentos reforçam a crença de que o corpo exumado no Brasil não é de fato o de Mengele. Dr. Shmuel Krakowski, diretor da Yad Vashem Archives, Jerusalém. A farsa. Tanto o caso Kennedy foi uma farsa, como o caso de Mengele foi uma farsa. Uma farsa que servia a propósito das intenções do governo americano. O americano tinha interesse porque Mengele fazia experiências com cobaias humanas que são impossíveis no mundo moderno fazer. Estas experiências, muitas delas serviam para fins militares. Que ele foi preso textualmente e solto, sendo-lhe devolvidos todos os documentos das suas experiências. O verdadeiro Mengele foi coberto desde quando foi preso pelos próprios americanos, foi levado a um lugar desconhecido e foi morto de fato alguns anos depois que foi descoberta sua morte. E na Eldorado, em Diadema, foi colocado um suposto Mengele que deram para ele uma carteira de identidade colocando fotografia deste homem que foi no lugar do Mengele por cima da assinatura do verdadeiro dono deste documento. Mas ele é uma pessoa muito boa. Ele conversa assim com a gente, ele é uma pessoa muito, apesar de ser uma pessoa muito reservada, muito séria, né? Mas nunca teve qualquer suspeita dele. Na história eles falam que ele era um psicopata. Se ele era um psicopata, matava a pessoa, ele veio para Eldorado, respirou o ar de Eldorado e ficou bonzinho. Era uma pessoa totalmente diferente do que contam. Então, ou ele não era o Mengele, ou a história que contam não é a realidade. A farsa foi elaborada numa forma praticamente perfeita, quanto o prêmio pela cabeça de Mengele subiu a $2 milhões. O próprio Mengele não podia se sentir mais seguro entre os próprios amigos para não ser denunciado. Então, para não ocorrer que Mengele seja preso e contar todo esse trama, os americanos, com a ajuda dos alemães, do governo alemão, inventaram esse trama que foi morte do Mengele pelo afogamento aqui no Brasil. As pessoas que conhecem ele falam que não tem possibilidade dele ser. Inclusive a gente vê uns documentários aí que eles
interpretam o Mengele de uma maneira que, se você conversar com quem viveu com ele, fala, não, aquilo que estão mostrando na televisão não tem nada a ver com o Mengele que a gente conhecia, com o seu Pedro que a gente conhecia aqui, né? O interessante também que me veio na memória é que o pessoal não sabia o nome dele, então alguém teve a ideia, não, o nome dele é Pedro, e aí chamavam ele de Pedro lá, ele dava risada e ia embora. Pedro, virou Pedro. Então é aquela amizade, né? Quer dizer, vinha, conversava, saía junto, aparecia de vez em quando tomar uma cervejinha. Então, de vez em quando ele ia em casa, ou a gente se encontrava na rua, tomava um cafezinho, conversava com a minha mãe, com meu pai, ficava ali meia hora, uma hora, e pegava o caminho dele e ia embora. O Mengele eu conheci da seguinte forma: eu trabalhava num bar e lanches aqui em Eldorado. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana ele vinha com o colega dele, o seu Antônio, espanhol, e ele chegava até lá e tomava uma cerveja escura, a Michelin Extra. Muito educado, de pouca conversa, um olhar assim muito rápido, sempre olhando para os lados, né, assim, muito esperto, e não fazia muita hora. Ele sempre trajava um casacão, tipo sobretudo assim, que vinha até a curva. Podia estar calor do jeito que fosse, ele vinha com aquele casacão. E não tinha deficiência física, mas andava sempre apoiando com a bengalinha. Eu usava um chapéuzinho, tipo Nat King Cole, quase igual esse que eu estou com ele, quebradinho assim na testa. E ele era de uma altura mediana. Aquele chapéu na cabeça, né? Aquele bigodão, parecia sempre sério, né? Nunca... Não se via ele dar uma risada, né? Sempre sério. Então, o interessante é que o pessoal via aquela figura passando para lá e para cá, ele cumprimentava do jeito dele, né? Boa tarde. Não estranhavam, porque ele não era de rir, não era aquela pessoa expansiva que nem o brasileiro. Ei, meu, tudo bem? Aí, vai chover hoje, não vai? Ele não, era aquela seriedade. Então, estranhavam aquele jeito dele, né? Ele vinha de paletó, chapéu, gravata, andando a pé, um chapéu caído assim, quieto, introvertido. Tomava um copo de vinho, levava alguma coisa para casa, comprava o pão, as coisas dele e ia embora para casa dele. Quer dizer, era uma pessoa que ninguém tirava suspeita alguma. Quando falaram que ele tinha sido aquilo, aquele médico, aquele carrasco, foi uma surpresa geral. Ele morava na estrada do Alvarenga 5.773. Então, é aquilo. Quando saiu nos jornais, televisão mostrou, ficaram pasmos. Meu Deus, o homem estava na nossa frente, na nossa testa, e nós não sabíamos quem ele era. Eldorado ficou vários dias frequentado por jornalistas, cinegrafistas, repórteres. Tudo quanto é emissora de televisão, a Globo, Record, Escambau, todo ele não saía da porta de casa. Veio também a Interpol, também veio em casa. Aí o Polícia Federal, naquele tempo o delegado da Polícia Federal era o Romeu Tuma, né? Não, foi engraçado, porque foi um dia eu estudava numa escola, essa escola fica a 400 metros da casa de onde morava o Mengele. Eu fui pra escola, a pessoa, você viu o Carrasco Nazista? Carrasco Nazista? Tá aqui, tinha gente que levou o jornal aqui, ó. Morava aqui embaixo, ali embaixo, o seu Pedro. Mas seu Pedro? Eu olhei a foto, vi que era aquele do bigodão, que o pessoal falava. Comecei a dar risada, falei, Carrasco Nazista, isso é história. Eu achei que aquilo lá fosse piada, né? Depois foi, chegou o professor falando, aí quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que liguei a televisão, já tava o Romeu Tuma lá. Eu não acreditei. E o pessoal que eu conversava, que eram os antigos de Eldorado, que isso é palhaçada, isso aí. O pessoal falava, isso aí é pra promover o Romeu Tuma. O pessoal achava que aquilo lá não existia, que não era verdade, que era um boato. A turma foi cair na real mesmo aquilo lá uma semana depois, porque até firmar mesmo, aparecer lá no Fantástico, não era, cara, todo mundo duvidava da história, ninguém acreditava que era ele. Ora, imagina, se o cadáver do Mengele mobilizou tanto o Tuma, quer dizer, isso de uma certa forma até dá um pouco de razão para o Ben Abra, quer dizer, havia por parte dos policiais envolvidos, o Tuma e dos peritos, me parece, um grande interesse de que fosse realmente o Mengele, por causa da notoriedade que aquilo, o Mengele morto já dava. Agora, você imagina o Mengele vivo. O que é que justificaria você não receber um prêmio de 4 milhões de dólares prendendo o Mengele? Não tem sentido isso. Eu também não apostaria a minha vida de que realmente era ele. Descoberta de Porto do Mengele, desde o início, ficava muito confuso. Um perito de Israel, Coronel Rusek, foi meu amigo da escola e ele foi enviado para acompanhar pelo Estado de Israel. E aqui foi feito um trama que deram a ele ordem para ele confirmar que se tratava Mengele. Naquela época eu não podia falar isso, porque ninguém podia saber.
mas ele me fornecia todos os documentos e todos os dados que demonstraram que corpo desenterrado aqui em Embu não era corpo do Mengele. Eu tenho meus documentos que mostram, por exemplo, o corpo desenterrado em Embu, sem carne no calcanhar, sem cômodo cabeludo, era 2 centímetros mais alto que Mengele, conforme a ficha dele da SS. A circunferência do crânio, eu tenho 2 fotografias do próprio Mengele e do suposto Mengele que Brasil reconheceu como Mengele. A diferença nos lóbulos de orelhas totalmente diferente, nariz totalmente diferente, inclusive os dentes obturados, conforme ficha dele no ingresso da SS de 1938, apareceram aqui suposto Mengele como sadios. Fratura pélvica não tinha na ficha da SS. E eu sei que o crânio dele foi destruído depois da publicação do meu livro para praticamente colocar a borracha por cima do passado. Então não faz sentido a coisa. Eu acho que a teoria do Bin Abraham tem muito sentido, cara, de ele ter ido para os Estados Unidos e de repente tá trabalhando lá para o governo americano. A família do Mengele nunca não exigiu do Instituto Legal de Brasil a ossada do Mengele, pois eles são cientes de todo esse trama e eles sabem que não trata-se do verdadeiro Mengele, trata-se de uma pessoa estranha. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Joseph Mengele foi um médico alemão que adotou o nazismo, fez parte do nazismo. Da classe média, intelectual. Um médico do mal, um médico que fazia de pessoas vivas, cobaias de suas experiências para provar o improvável, que eram as teorias eugênicas do nacionalsocialismo. Eu até não o considero médico, porque ele não seguia nenhum padrão de ética médica. Trabalhava em Auschwitz. Em caso que existe um inferno verdadeiro, o Auschwitz era pior. Os judeus, quando eram assassinados nas câmeras de gás, eles abriam a barriga dos judeus depois para ver se tinha diamante, se tinha engolido alguma joia, ver se tinha dentes de ouro, arrancavam. Os cabelos eram cortados para fazer forro de colchoado, forro de travesseiro. Teve um alemão maluco que chegou a inventar uma máquina de tear cabelo humano e fazia tecido. Roubavam as roupas, roubavam as casas, roubavam as propriedades. Quer dizer, tudo que o judeu tinha era roubado e esse dinheiro ia para a Alemanha. O plano alemão não era só exterminar os judeus, também era exterminar os ciganos. Os homossexuais eram apenas presos. Testemunhas de Jeová também não eram assassinados, eram apenas presos porque se recusavam a lutar na guerra. Então existia um plano demoníaco realmente de acabar com a boa parte da população do mundo que eles consideravam como seres inferiores. O Mengele, ele tinha 2 funções em Auschwitz. Uma das funções, ele recepcionava os judeus que chegavam dos trens de carga. Pela aparência, ele via quem estava saudável e quem não estava saudável e selecionava quem ia morrer diretamente ou quem ia virar escravo. No início, fomos separados em 3 grupos, isso é, aptos para trabalhar, inaptos para trabalhar como crianças, velhos, inválidos. E nós passamos separado mulheres e homens, por causa disso tem 3 grupos, na frente de uma comissão, em aspas, médica, no meu caso do próprio Mengele, que mexendo o dedo esquerda ou direita, enviava pessoas ou para câmaras de gás ou para trabalhos forçados. Ele gostava muito de fazer experiências com gêmeos, fazer experiência com anões. Eu não sei se existia já pesquisa suficiente, como existe hoje, para saber se há uma rejeição ou não. Então ele achava que porque era gêmeos, podia se implantar um rim. Então ele fazia isso, ele tirava um rim e implantava outro. É claro que não dava certo, as condições de cirurgia e pós-cirurgia eram muito difíceis na época, então eles sofriam e acabavam morrendo.
A intenção do Mengele era descobrir a chave do fenômeno da gemelidade e da gemelaridade. Supõe-se que queriam fazer com que nascesse muitos e muitos alemães com características, abro aspas, arianas. Então ele queria ter gêmeos ao mesmo tempo que ele tratava bem. Separava, tratava muito bem com bombons, chocolate. E eles, inclusive, os gêmeos, as criancinhas, chamavam carinhosamente de tio Beppo, porque Beppo é a abreviação de Joseph. Ele foi o único médico, a única pessoa no mundo que teve a oportunidade terrivelmente macabra de ter ao mesmo tempo 2 gêmeos mortos. Era um problema dele, depois de tratar bem, ter de matá-los, para autopsiar e remeter os órgãos para Verschuer, em Berlim, analisar. Supõe-se então que eles queriam descobrir o fenômeno da clonagem. Também implantava os corpos estranhos dentro dos tecidos humanos, como, por exemplo, chumbo, aço, ferro, etc., e verificar o comportamento da pessoa tendo esses objetos implantados dentro de seus músculos ou dos seus tecidos. Por exemplo, ele implantava mais 2 seios numa mulher para ver se esses seios davam certo. E é claro que não davam. A mulher morria com dores terríveis. Colocava vários prisioneiros pendurados com suspensórios, como fossem de paraquedas, dentro da água com temperatura do certo mar, o Báltico, o Mar Negro, o Oceano Atlântico, para ver quanto tempo um piloto abatido que saltou de paraquedas pode ficar vivo antes de morrer, para saber após quanto tempo pode suspender a procura de um piloto alemão abatido nesses lugares. Por isso que o Mengele, depois da guerra, foi um dos nazistas mais perseguidos. Provavelmente muitos mataram muito mais que ele. Mas, por ele fazer a seleção de decidir quem ia viver e quem ia morrer naquela fila, e pelos experimentos bárbaros que ele fez, ele passou a ser um dos nazistas mais perseguidos após a guerra. A verdadeira Odessa. A Odessa foi uma organização criada pelos nazistas para ajudá-los a se esconder depois da guerra. Então eles arrumavam passaportes, arrumavam dinheiro, arrumavam vistos para que os alemães, os nazistas mais procurados, se escondessem pelo mundo. No dia 10 de agosto de 1944, o Martin Bormann funda uma organização para desviar recursos dos países ocupados pelos nazistas para conseguirem sobreviver no pós-guerra. O primeiro passo tomado por eles foram comprar terras em países neutros, na fronteira com a Suíça, Suécia, para quê? Para poderem, esses membros da SS, ficar escondidos lá, tanto das tropas americanas quanto das tropas russas, até a poeira baixar. A maioria dos nazistas só sai da Europa depois de 48 e 49. O Mossad é o serviço secreto israelense para missões fora de Israel. Depois da guerra, os nazistas foram caçados no mundo inteiro. O principal centro de busca de nazistas era o centro Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal foi um sobrevivente do Holocausto austríaco. Quando foi libertado, ele prometeu que ele ia dedicar a vida a caçar nazistas e, de fato, ele fez isso. E esse centro recebia informações do mundo inteiro. Eles usavam estruturas locais. O centro Simon Wiesenthal não tinha um braço de operação, ele era um braço de inteligência. Então ele informava ao Serviço Secreto de Israel que ou mandava uma equipe para algum país fazer esse tipo de busca ou contactava pessoas no país local para essas buscas. A Argentina, a gente sabe que foi um centro muito grande de receber nazistas, porque o governo do Perón era um governo fascista também e recebeu toneladas de ouro para receber os nazistas e ficar quieto. Tanto que lá a captura dos nazistas sempre foi difícil, haja visto o caso do Adolf Eichmann. Ele foi importante porque ele era um burocrata, ele não era um soldado, ele não estava na linha de frente, ele não ficava na fila como o Mengele selecionando prisioneiros, não era como o Stangl, que era o comandante do campo de Treblinka e Sobibor.
que organizava as matanças. Ele organizava a prisão e transporte dos judeus dos países conquistados. Só na Hungria, ele foi responsável pelo transporte de 400 mil judeus, homens, mulheres e crianças. Organizou que esses judeus fossem levados para trens e esses trens levados para Auschwitz. E esses judeus, assim que chegavam, eram assassinados. Caçando Eichmann. A captura do Eichmann foi uma operação de serviço secreto fantástica. Descobriram que o Eichmann estava em Buenos Aires, tinham certeza que era o Eichmann. Agora, eles também tinham certeza que o governo da Argentina não permitiria a extradição do Eichmann, muito menos para ser julgado em Israel. O que Israel fez? Israel mandou uma série de agentes para a Argentina que confirmaram que era o Eichmann, sequestraram o Eichmann, levaram ele para uma casa e, próximo a isso, ia haver um evento do governo argentino, da dependência da Argentina. Foi uma missão diplomática de Israel para a Argentina para participar dessas comemorações. Mandaram um avião de El Al vazio, só com o primeiro-ministro, autoridades de Israel. Vestiram o Eichmann como se fosse o piloto do avião, embriagaram ele e levaram ele. Quando a polícia da Argentina parou para pedir documentos, falaram, ele abusou, bebeu muito. É por isso que ele nem consegue andar nem falar, porque o Eichmann estava drogado mesmo. E o avião foi levado para Israel. O avião não teria autonomia para chegar de Buenos Aires a Jerusalém. Eles tinham medo de fazer escala no Brasil e até lá os argentinos terem notificado a Polícia Federal Brasileira que estava havendo um sequestro e o Eichmann ser retirado do avião. E o avião foi no limite do combustível, até aumentaram um pouco mais os tanques e lá o Eichmann foi julgado. O julgamento de Eichmann foi um ponto na curva da maneira com que os judeus foram vistos durante a Segunda Guerra Mundial. Até 1960, quando foi a captura de Eichmann, os judeus foram vistos como cordeiros que se entregaram à morte, que não lutaram, que não reagiram, que foram pacificamente levados para a morte. O julgamento do Eichmann mudou isso completamente porque Israel queria fazer um julgamento justo. Quando os sobreviventes começaram a falar, e até então era muito raro um sobrevivente falar em público, eles não falavam para os filhos o que eles tinham passado. O Holocausto era um assunto que não era comentado pelos sobreviventes. Como eles foram depor contra o Eichmann e começaram a contar suas histórias, aí as barbáries ficaram muito claras, a partir de pessoas que viram e sentiram na pele isso. Isso mudou a maneira com que os judeus foram vistos então. O mundo começou a ver que os judeus não tinham a menor chance de lutar contra os alemães, de evitar serem levados para os guetos, depois para os campos, porque realmente foi um processo muito bem organizado, muito bem planejado, para evitar mesmo qualquer tipo de reação, qualquer tipo de rejeição ao genocídio. Segundo informações da Polícia Federal, Mengele desapareceu até os idos de 1960. Provavelmente, depois do sequestro de Eichmann pelos agentes de Israel, Mengele não se sentiu mais seguro na Argentina e foge de Buenos Aires. Depois ele vai para o Uruguai, onde casa-se com sua cunhada, Marta Maria Will, em 1958. É um documento que eu tenho também. Nesse casamento, ele acaba assumindo que estava morando no Uruguai, numa cidade chamada Nova Helvécia. Ele tem um problema, tem a Mossad na cola dele, tentando capturá-lo. Depois, ele acaba escapando dali dessa cidade. Ele acaba pedindo a naturalização paraguaia e obtém. Ele paga 100 mil guaranis para se tornar paraguaio. Ele abandona a sua primeira naturalização, que é alemã, e se naturaliza paraguaio. Jornal Última Hora, Assunção, Paraguai. Israelenses morreram tentando capturar Mengele no Paraguai. Reconhece esse homem? Se chama Joseph. José Mengele. É o assassino mais procurado do mundo. Segundo documentos da CIA, não há uma comprovação se a organização Odessa veio para o Brasil. O que se sabe era que Mengele era protegido por duas famílias, os Stammers e os Bossards. Quem agenciava essas famílias era um ex-cabo austríaco chamado Wolfgang Gerhardt, que fora contratado pela família de Mengele para protegê-lo.
O verdadeiro Mengele foge do Paraguai, vem para Nova Europa, Brasil, já com a família Stammer. A família Stammer era composta por Gita, Geza e por Peter e Nicholas, duas crianças que moravam junto aqui na casa com o tio Mengele. O Mengele vivia aqui no sítio como se fosse um administrador do local. Ele acabava contratando pessoas, ele acabava tendo contato não só com essas pessoas, mas também com alguns vizinhos, mas nunca tendo um contato com pessoas de fora. Tinha essa torre onde observava tudo ao redor. As pessoas que moravam aqui relatam que ele gostava muito de ficar aqui na torre, só observando as pessoas que passavam lá. Ele tinha medo e ficava observando tudo ao redor. As pessoas que trabalhavam para ele achavam até estranho a atitude da construção da torre e da obsessão dele por observar toda essa paisagem que está aqui em volta, onde ele sempre olhava quem estava chegando ou quem estava passando pela estrada. Depois ele foge daqui por causa da construção de um hotel de grande porte, vai até Caieiras e depois ele vai para Eldorado, Diadema. Secreto. Segundo esse documento da Central de Inteligência Americana, Mengele recebeu originalmente o nome de Dr. Pedro pelos Stammers. Com o passar do tempo, os Stammers descobriram sua verdadeira identidade. Descobriram que o Dr. Pedro era Mengele. Então pediram para Wolfgang Gerhard levá-lo embora. Depois, Gerhard os apresentou aos austríacos Wolfram e Lieselot Bossarts. Wolfram era um ex-soldado do exército nazista vivendo em São Paulo. Passado algum tempo, o Dr. Pedro revelou sua verdadeira identidade ao casal. Depois disso, desenvolveram uma amizade muito próxima. Os Bossarts possuíam uma casa de campo num bucólico lugar chamado Eldorado, próximo à represa Billings, em São Paulo, onde Mengele passou seus últimos anos, na estrada do Alvarenga, 5.773. Não há propriamente favelas da represa, mas já se notam casas típicas da periferia do Burgo Bárbaro. Casas simples, modestas. Elas se erguem no meio de pequenos jardins ou se precipitam abruptamente sobre as calçadas. A casa do número 5.555 da estrada do Alvarenga, em Sete Praias, no bairro de Eldorado, não foge à regra. Ela não se presta certamente a esconder seu morador. Logo depois de uma curva, a casa se destaca no alto, com detalhes brancos recortando portas e janelas. É pequena, mas exibida, a casinha onde viveu o médico de Auschwitz, neste bairro distante de São Paulo. Cercada de chácaras maiores, casas protegidas por muros altos, de cujos quintais saltam pinheiros ou palmeiras na direção do céu, destaca-se pela cor viva da pintura e também por uma posição geográfica peculiar. Está instalada no meio de um morro, a calçada fica no pé e o quintal no alto. Leem-se os dois números, o 5.555 e o 5.773. O bairro do Eldorado foi criado em 1924. E muitas crianças perguntam, mas senhor Valdir, mas por que é Eldorado? Eu falei, porque é um nome muito bonito e sugestivo. Meu avô, quando veio para o Brasil, ele tinha a opção de ter ido para o Canadá. Eles escolheram vir para o Brasil, por quê? Por ser um clima tropical, e chegaram lá, se encantaram com aquela floresta, com aquela área bonita toda que tinha lá. E aí vai a comunicação, né? Um começa a falar para o outro, e começou a vir famílias alemãs para lá, Santo Amaro, aquela região toda. O Eldorado era um requinte, né? Era um pedaço separado da cidade, né? As válvulas de escape das famílias de classe média de São Paulo, que vinha para poder curtir, fazer lazer, belas chácaras, a represa era muito bonita, personalidades importantes que vinham para passar final de semana, tinha casa ali, né? Então atraía muito empresário para aquela região. Da Volkswagen, que era o dono do Bradesco, na época tinha uma chácara lá, era muito bem frequentado o local na época. Então, o fato de uma empresa alemã do porte da Volkswagen ter estado aqui próximo, em São Bernardo do Campo, certamente foi um fator que fez com que esses nazistas acabassem passando pela região. Porque dava para misturar no meio das pessoas. Você vai lá trabalhar na Volkswagen, vai ter um carguinho lá, e daí ele ficava trabalhando lá como se trabalhasse lá. Se protegiam, exatamente. Você ia no restaurante, os alemães estavam numa mesa lá,
e falando baixinho, criteriosamente, sabe? Naquela época não tinha internet, mas tinha rádio. E o rádio era o grande canal deles. E a gente está falando num período aí de 15, 20 anos, do nascimento da represa no fim dos anos 20 até 46, quando termina a Segunda Guerra Mundial, que é quando a gente recebe essa leva de imigrantes alemães que não eram famílias querendo um lar para trabalhar, mas eram pessoas fugidas da Alemanha porque Nuremberg já estava começando a funcionar. O julgamento de Nuremberg se constituiu numa série de tribunais militares, realizado pelos aliados depois da Segunda Guerra Mundial, conhecido pelo processo contra os proeminentes membros da Alemanha nazista. O Brasil não participou do Tribunal de Nuremberg, portanto, não era crime ser nazista no Brasil. Enquanto Mengele era procurado no mundo inteiro, seu paradeiro foi revelado numa conversa de pub na Alemanha. Bêbado, um funcionário da empresa que pertencia à família Mengele em Günzburg revelou a um amigo seu paradeiro no Brasil. Então, a polícia alemã invadiu a casa de Hans Edelmeier e achou uma carta endereçada para a rua Missouri número 7, no Brooklyn, em São Paulo. Quem morava nessa casa era a família Bossert. O pessoal que estava atrás do Mengele está achando que havia organização Odessa, um esquema internacional. Estão atrás de um dinossauro. E no final, uma coisinha tão simples. 3 pessoas, o Wolfgang era, o Wolfram, não tiveram o cara aqui. Acharam que era uma coisa enorme, né? Uma organização internacional, uma coisa macro, e era uma coisa micro. Era 3 pessoas, praticamente, que mantiveram ele aqui esses 10 anos. O DOPS sabia da presença de Mengele no Brasil. Depoimento do delegado do DOPS, Paulo Bom Cristiano, ao jornalista Marcelo Godoy. Abre aspas. Vocês nunca colocaram a mão nele. Nunca. Mas porque não quiseram pôr a mão nele. Se o DOPS quisesse, teria prendido. Não houve interesse político. Fecha aspas. O Brasil acabou sendo, durante um grande período, tido como Eldorado do crime internacional, dos criminosos internacionais, dos foragidos internacionais. Até pela miscigenação de raça que nós temos no Brasil. Você não estranha ao ver nas ruas do país cidadão de vários países, de várias raças, de várias origens, de vários credos. Então, isso acabou favorecendo a criminalidade internacional, que fugia de suas fronteiras, a se refugiar no nosso país. As nossas próprias fronteiras secas e marítimas, a extensão, a dificuldade de policiamento, o nosso passaporte, que acabava facilitando a falsificação por conta desta origem. Passaporte brasileiro com foto de alguém de origem asiática, africana, europeia, não causa nenhuma estranheza. Então, tudo isso fez com que o Brasil e também a América Latina se transformasse em Eldorado. Tanto que muitos criminosos internacionais foram aqui localizados ou aqui acabaram morrendo com o tempo. Então, esse fato de ser o Eldorado no crime não é só uma questão de impunidade, é uma questão geográfica também. O governo brasileiro ele sabia sim da existência tanto do Mengele quanto de outros nazistas no Brasil. Esses nazistas, assim era visto, né, pelas instituições policiais brasileiras, eles não causavam nenhum tipo de embaraço para as autoridades brasileiras, né? Quem era o grande inimigo das autoridades? Seja regime militar ou seja antes do regime militar, né? Era o comunismo, organizações de esquerda. Apesar de todos os crimes que esses criminosos de guerra carregavam em suas costas, e isso era sabido também, pelo DOPS, por exemplo, aqui, né? E certamente por órgãos como o SNI e outros, eles não tinham nenhum potencial de incômodo para o Brasil. Eles tinham a vida mais pacata possível nos lugares onde eles ficavam, realmente com nomes falsos, né? Justamente para evitar, por exemplo, o que acontecesse com eles, o que aconteceu com Adolf Eichmann. Existe uma outra história, foi divulgada muito recentemente, de um ex-agente do Mossad, que alega que o Mossad sabia já do paradeiro dele no Brasil, mas eles não se aprofundaram, não vieram tentar caçar ele aqui por motivos políticos. Porque eles não queriam encrenca com o governo brasileiro. Quando eles sequestraram na Argentina o Eichmann, deu muito problema com o governo argentino, né? Israel tem uma dívida de gratidão por causa da fundação de Israel, teve o voto brasileiro, né? Eu acredito que isso não foi coincidência, isso foi realmente uma montagem para que essas pessoas
tivesse articulações e uma convivência de interesses pessoais. Esses interesses pessoais eram reportados para a Europa. Muitos deles vieram para cá antes da guerra. Já estavam aqui quando a guerra estourou, daí trouxe os amigos dele para cá. Uma das características da polícia política nossa aqui é a constante vigilância, que é uma característica do poder autoritário. Estavam todos já monitorados, investigados, e são relatórios e relatórios que a gente encontra na documentação do DOPS, ou seja, ela sabia e fazia vista grossa. Eu fui chefe do DOPS, da Polícia Federal, de 1980 até 1985. Falei que em 86 eu passei a ser superintendente. Nunca veio um pedido para procurar o Mengele. Mesmo porque nunca se falou que o Mengele estava no Brasil. Falava que ele estaria ou na Argentina ou no Paraguai. Porque o DOPS, na verdade, ele fazia os trabalhos da Polícia Federal por delegação, porque as atribuições do DOPS eram atribuições da Polícia Federal. E, por convênio, o DOPS assumia algumas funções da Polícia Federal. Então, pode ser que, anteriormente, o Estado de São Paulo tenha recebido algum pedido, até por conta das cooperações feitas através da Interpol. Mas é importante lembrar que o Brasil ficou um tempo fora da Interpol. O Brasil ficou alguns anos desfiliado da Interpol. Segundo o ex-secretário nacional de Justiça, o Dr. Romeu Tuma Júnior, o Brasil ficou desfiliado da Interpol durante o mesmo período que Mengele ficou refugiado no Brasil. Provavelmente, Mengele apostava que as informações de criminosos de guerra não chegavam à Polícia Federal. Entenda o caso no Brasil. Eu me recordo como se fosse hoje. Eu ainda jovem, investigador de polícia, início de carreira, estávamos em casa assistindo o Fantástico. Eu, meu pai e um tio meu já falecido também. E passou uma reportagem sobre uma suspeita de que o Mengele estaria na América do Sul, poderia estar no Paraguai e eventualmente no Brasil. Eu brinquei com meu pai. Ele tinha acabado de esclarecer o caso Busqueta. E eu falei, poxa, para a sua carreira, o senhor é um cara que tem imã com esses casos importantes. Só falta achar o Mengele. Todo esse trabalho investigatório sobre a estada e a morte do Josef Mengele aqui no Brasil começou a partir de um momento em que o governo alemão solicitou ao nosso diretor da Polícia Federal, o Dr. Romeu Tuma, para que se fizesse um levantamento a respeito da possibilidade desse carrasco alemão ter sido enterrado aqui no Brasil, a partir de uma informação que eles obtiveram de uma carta que o filho dele recebeu de um casal que morava no Brooklyn. Vazou na Alemanha, entre duas pessoas, uma estreitamente ligada à família Mengele, que o Mengele havia falecido no Brasil já anos antes. A pessoa que ouviu não podia guardar segredo, porque era um caso de interesse mundial. As autoridades foram acionadas, acionaram o cônsul em São Paulo, por sua vez acionou a Polícia Federal, para no Brooklyn, onde era a residência dos Bossert, verificar se ele estava realmente vivo ou estava morto. O Dr. Tuma tinha como assessor direto dele também o Dr. Calandra. O Calandra colocou uma equipe para ver quem é que morava nessa rua. Eles ficaram alguns dias observando o movimento das pessoas e chegaram à conclusão que lá morava um casal e duas crianças, dois adolescentes. E para lá nós fomos deslocados em uma equipe, eu compunha essa equipe. Localizamos a casa e começamos a fazer uma campana. Havia uma movimentação na casa, havia um casal, um senhor que entrava e uma senhora também, saíam, voltavam. Passado mais ou menos 2 dias, esse senhor saiu da casa e nós suspeitávamos que esse senhor era o Josef Mengele. Esse senhor saiu da casa e não retornou. Passou um dia, passou 2 dias, ele não retornou. Nós ficamos muito preocupados de que teria sido o Mengele que tivesse ali saído e fugido. Talvez por desconfiar da nossa presença, talvez por ter recebido uma informação e porque aquela notícia daquele domingo tivesse saído da imprensa, ele, desconfiado de que as polícias estariam lá atrás dele, poderia ter se evadido. Diante do comando que nós tínhamos, do Dr. Calandra, dos delegados que chefiavam aquela operação, houve uma decisão de que a gente adentrasse a residência. Pedro Roschbichler era o codinome. Ele tinha 2 nomes, um falso, que era Wolfgang Gerhard. O Wolfgang Gerhard era um nazista que tecia a rede de proteção dele no Brasil. E essa rede era somente 4 pessoas. O casal Bossert, Wolfram e Lieselotte Bossert, e o casal Stammer, Gita
e Geza Stammer. A importância dele era tão grande que havia um prêmio de 3,4 milhões de dólares para a captura dele vivo. Interessantemente, os Bossert e os Stammer sabiam disso e não entregaram. E chegando na residência, tivemos a surpresa de que realmente essa família conheceu, deu omísio realmente para o Mengele em São Paulo. Foram algumas sensações seguidas e contraditórias. A primeira sensação de chegar a informação de que ele poderia estar, recebemos as ordens do nosso chefe de montar uma equipe para investigar e prendê-lo, foi uma grande sensação de euforia. Quando nós começamos a campanha, vimos o indivíduo que poderia ser ele, aquela euforia se tornou assim uma sensação do investigador acostumado a fazer grandes prisões. Então, assim, aquela sensação de um policial que vai prender um grande criminoso. Quando ele sai e não retorna mais, uma sensação de frustração. Perder uma cana, o cara fugiu, não vamos pegar mais, vai embora do Brasil. Quando entramos na casa e esclarecemos os fatos, tivemos uma boa sensação. Pô, ele não fugiu, mas ao saber que ele já estava morto, tivemos uma sensação, eu te diria com muita sinceridade, um pouco de dever cumprido e um pouco de frustração. Porque nós queríamos mesmo prendê-lo, para que ele pudesse responder pelos crimes que ele cometeu e até explicar o que efetivamente ocorreu. Esse processo adquiriu um valor mais oficial na medida em que, quando a invasão feita na casa desse casal no Brooklyn, ficou-se sabendo que eles haviam abrigado uma pessoa e que essa pessoa veio a falecer lá na praia de Bertioga. Liselotte, que era a senhora, falava muito bem português, né? Ela confirmou que realmente conheceu, que ele tinha falecido em Bertioga no ano de 1979, tinha morrido afogado, que os documentos dele estavam no colégio que ela dava aula, no colégio alemão Santo Amaro, e se prontificou em buscar os documentos. Os documentos estavam no armário, na sala de professores, o armário que ela deixava os pertences dela, e estava no envelope, lacrado, né? Uma coisa até interessante, porque ela pegou, que você vê que ele tinha realmente um afeto por ele, porque ela pegou os documentos que estavam no armário, apertou ele no peito, né? Aquele envelope, aquele maço apertou no peito e me entregou. Aí eu abri, né, o envelope e aí vi que estava tudo com o nome de Wolfgang Gera. Não estava o nome do Mengele. Então tinha carteira do Bondeiro 19, tinha carteira de motorista, carteira de trabalho, vários documentos, tudo em nome de Wolfgang Gera, que depois viemos saber que era a pessoa que dava essa proteção a ele. Simplesmente tirou a foto do Wolfgang Gera e colocou a foto dele. Havia várias fotos do Mengele com familiares dela também. Isso tudo levamos para a delegacia, foi feita a apreensão. Ela confirmou que ele foi enterrado no cemitério da Nossa Senhora do Rosário, em Embu das Artes. Nesse cemitério Nossa Senhora do Rosário estava enterrado a mãe do Wolfgang Gera. E ele ia visitar. E ele já estava para ir embora para a Áustria. E ele tinha falado com o administrador do cemitério que ele tinha um amigo que estava muito doente e que o amigo possivelmente ia ser enterrado ali. E voltou para a Áustria e morreu. Ele faleceu antes do Mengele. Quando o Mengele morreu afogado em Bertioga, a documentação que ele tinha era desse daí, Wolfgang Gera, que a Liselotte apresentou no IML. O marido dela, o Wolfram, tentou salvar ele e não conseguiu. Quase que ele perece também, o Wolfram. Ele ficou internado num pronto-socorro em razão do esforço dele. Quando chegou no cemitério, o administrador viu que a terceira de óbito em nome de Wolfgang Gera. Falou, puxa vida, ele veio aqui indicar que o túmulo ia vir um amigo dele e no fim está vindo ele mesmo. Ele tentou abrir o caixão. Se ele abrisse o caixão, a farsa estava descoberta. Aí a Liselotte deu uma crise de nervos nela, começou a gritar, achou, não abre o caixão, não abre, não abre, não abre. E ele não abriu. Então nós tivemos duas oportunidades de ter liquidado o assunto de cara. Primeira, se o IML de Santos tivesse escolhido as impressões digitais do morto. E segundo, se o administrador abre e vê que não é ele que está lá. Aí teria se descoberto o Mengele em 79, na hora da morte dele, não depois em 85. Oficialmente,
Foi aberto o inquérito policial com a informação que veio da Alemanha. Mas o fato só foi possível, judicialmente falando, a partir do momento que se enterrou uma pessoa com o nome de outra. E a partir do momento que não foi encontrado ele, mas a informação de que ele teria morrido e foi enterrado com o nome Gerhard, e esse Gerhard teria sido enterrado em outro lugar, foi pedido autorização judicial para a exumação do corpo. Aí acontecem as autorizações judiciais para que a gente pudesse oficializar aquela exumação e começar os exames para se detectar e se identificar que aquele era o Mengele, ou se era ou se não era. O túmulo do verdadeiro Gerhard foi descoberto na cidade de Graz, na Áustria. A Polícia Federal então teve que indiciar a austríaca Lieselotte Bossert por falsidade ideológica. Isto é, foram enterradas duas pessoas com o mesmo nome em países diferentes. Então, no dia 6 de junho de 1985, uma bomba explodiu. Encontraram o cadáver de Mengele. A notícia tomou conta de rádios, TVs e jornais do mundo inteiro. Não havia mais lugares nos aviões que traziam de todos os cantos de nosso planeta repórteres, cinegrafistas, fotógrafos e técnicos de TV. A cidadezinha de Embu tornou-se de um dia para o outro o centro do mundo. Tinha muitas viaturas lá fora, tinha um carro do IML de São Paulo e aqui em volta da sepultura estavam um monte de senhores trajando aventais brancos e o coveiro, o seu José, tirando os ossos dele da sepultura e colocando num caixão de plástico do IML. Muitos repórteres tirando fotos, câmeras de televisão. Estava bem movimentado esse cemitério naquele dia. Estava um sol de rachar. Então havia aquele pessoal que acreditava que realmente era o Mengele e um pessoal que acreditava que não era ele. Por isso que a perícia foi muito concorrida. Teve muita gente procurando acompanhar essa perícia. Impressionante. Vieram americano, alemão, as nossas emissoras de rádio, televisão, quase 40 anos na Polícia Federal, eu nunca vi uma procura que motivou tanto interesse da imprensa quanto esse caso do Mengele. Realmente é uma coisa fantástica. Um volume de pessoas muito grande, de imprensa do mundo inteiro, porque aquilo teve uma repercussão impressionante. Era um caso de uma repercussão mundial, né? Você viu o coveiro tirando, não estava perfeito, né? O caixão caiu em cima, né? Aquela sujeira toda, que quebrou o crânio, alguma coisa assim, não vi nada disso aí. A questão da inabilidade do coveiro é uma questão técnica do coveiro. Não tinha outro para fazer a exumação. O problema é que já fazia anos que ele tinha morrido, o caixão já estava meio destruído. Então, assim, na hora que você vai desenterrar, a terra já estava misturada com o corpo. Então você corria esse risco. E aí entra o bom senso e a decisão do chefe. Você tem casos e casos. Você tem que agir de acordo com a peculiaridade do caso. Com todos os peritos que nós tínhamos nesse caso. Veio gente do mundo inteiro, o delegado Romeu Tuma aceitou. Vocês não vão fazer as perícias, mas vão acompanhar todas, para que seja absolutamente transparente, para que ninguém ponha em dúvida o que o Brasil está fazendo. Você imagina, quando a gente vai no local de crime, a gente preserva o local de crime. Ali não era o local de crime, em tese. Nós tínhamos talvez uma pessoa enterrada com o nome de outra. Nós íamos proceder uma exumação. Só que você estava diante de um caso com uma repercussão mundial absurda. Então você tinha que tomar uma decisão. Você cerca o cemitério, não deixa ninguém entrar, e você tem imprensa do mundo inteiro. E a partir do momento que você cercasse aquele cemitério e não deixasse ninguém entrar, ninguém acompanhar, eu te passo uma pergunta. Quantas pessoas no mundo iam falar estão escondendo para botar um corpo lá e dizer que é ou dizer que não é? O trabalho dos americanos, o trabalho dos israelenses foi um trabalho paralelo, sem caráter oficial para o Brasil. A perícia é exata, é uma ciência exata, ou é ou não é. Conforme citado na reportagem na Folha de São Paulo em 10 de junho de 1985, o cirurgião plástico Roberto Farina, livre docente da Escola Paulista de Medicina em São Paulo, apontou diferenças substanciais na comparação das fotos de Josef Mengele e do homem conhecido como Dr. Pedro, que supostamente seria o ex-oficial nazista, usando os documentos do austríaco Wolfgang Gerhard. Afirmou que há profundas discrepâncias entre as formas das orelhas e do nariz, o que indica que estamos falando de dois homens diferentes. O Dr. Luiz Carlos Ishida, coordenador do grupo de rinoplastia da Divisão de Cirurgia Plástica do HC da Faculdade de Medicina da USP, discorda.
A princípio, a análise de comparação entre duas fotos, ou um crânio e uma pessoa em foto, cabe à medicina forense. É o departamento da medicina que é especializado nisso. Mas, por outro lado, o maior estudioso de orelha e nariz que tem é o cirurgião plástico, que ele acaba estudando o desenvolvimento da orelha tanto desde a criança até o adulto e o adulto até o envelhecimento. A princípio, pela fotografia é complicado, porque a gente tem aqui a fotografia dele jovem, um perfil e ele mais velho do outro perfil. Então, as orelhas na mesma pessoa elas são diferentes entre uma orelha e outra. Algumas características que já poderiam denotar que não é a mesma pessoa não existem, tipo implantação do lóbulo, forma da orelha, forma da antihélix. Então, não é possível a gente conseguir descartar, isso não é a mesma pessoa, mas também não é possível afirmar que é a mesma pessoa. A cartilagem da orelha ela não se altera durante o envelhecimento. As relações internas delas permanecem. O que cresce normalmente são as partes moles, a região do lóbulo que pode crescer até 1 centímetro com o envelhecimento. O mesmo ocorre no nariz. Você tem duas partes fixas, que é a parte óssea e a parte do terço médio. Apesar de ser cartilaginosa, ela é bem fixa também. E ela é unida ao terço inferior por ligamentos, tecido conectivo frouxo, tal, que ao longo do tempo ele vai ficando cada vez mais mole e a impressão é que o nariz cresce com a idade. Na verdade, ele não cresce, ele cai com a idade. Nesses dois casos são muito semelhantes. Formada a cabeça, essa fronte para frente, aqui assim, de maneira alguma nós conseguimos descartar que seja a mesma pessoa. A perícia no Brasil, ela se confunde um pouco com a perícia no estado de São Paulo. Nós temos a perícia aqui desde final do século XIX. Se a gente for traçar um paralelo, onde é que a ciência evolui muito nessa área de identificação? A Colômbia na área de DNA, de identificação através de ossos, por exemplo, porque na Colômbia nós tínhamos muitos sequestros e pessoas desaparecidas, então eles eram um destaque. Da mesma maneira, a Croácia, nós tínhamos ali valas comuns, eles também eram destaque, até hoje são. E o Brasil, de certa forma, também. Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que antes das Torres Gêmeas, eles não tinham isso, mas trabalhavam com material mais fresco, os cadáveres ali não chegavam a ficar esqueletizados, porque ele não tem o tipo de violência que nós temos aqui no Brasil. Os ossos falam. A perícia da identificação da ossada exumada foi realizada no IML de São Paulo, com a colaboração do Instituto Oscar Freire. O professor Daniel Romero Munhoz chefiou a equipe que realizou o trabalho de identificação. Aqui o dossiê militar que serviu como base para a identificação de Joseph Mengele e que foi fornecida pelo Ministério da Justiça dos Estados Unidos. Aqui fotos de um passaporte de 1938 dos arquivos da SS. O que é que nós fazemos quando fazemos esse tipo de identificação? Eu não me baseio apenas nos dados de confronto que vão ser compatíveis. Eu vou procurar fundamentalmente os dados da incompatibilidade, que me permitam dizer que não é a pessoa. Com isto, nós vamos confrontar todos os dados que for possível de serem confrontados, procurando essas discordâncias. Então, em princípio, nós partimos da premissa de que pode haver ali uma simulação. E se houver simulação, nós vamos encontrar, então, os dados discordantes. Aqui é a urna funerária, com o apodrecimento das paredes laterais da urna. Essa tampa, pelo peso da terra, acabou caindo sobre a ossada, aonde se nota que havia fratura dos ossos da face. E esta fratura, bem como a fratura da bacia, são consequência exatamente dessa queda da tampa. Então, atinge normalmente o crânio e a bacia, que são os ossos mais proeminentes. Depois de devidamente reconstituída, está aí a ossada pronta para ser examinada. A fratura pélvica. Que tal xerox de um boletim de ocorrência? No dia 21 de junho de 43, o acusado, Joseph Mengele, andou na motocicleta do pavilhão dos doentes
do campo de concentração de Auschwitz para o campo de concentração Birkenau. Após o acusado ter entrado nas imediações, um trator com 2 reboques veio ao seu encontro. O trator chocou-se com a motocicleta do acusado e, nesse acidente, ele teve uma fratura de bacia. O que é mais comum? A fratura em borda do acetal. Quando a cabeça do fêmur faz isso. E tem a luxação coxofemoral. E o pedaço que saiu daqui foi para onde? Desprendeu esse pedacinho daqui e foi ali para trás, ó. E ele foi empurrado para trás ali. Portanto, a posição era essa. A osteomielite. Substantivo feminino. Doença infecciosa grave, aguda ou crônica, causada pelo estafilococo áureo, mais comum em crianças e adolescentes, que geralmente atinge ossos longos como o fêmur, a tíbia ou o húmero. Então, veja bem, isso quem contou foi a Liselotte, porque ele sentia dores no dente e chegava a enfiar uma agulha para tentar acertar o canal, porque ele tinha um problema no canal dentário. E por que ele procurou o dentista japonês? Segundo a teoria dele, do Mengele, como o ocidental tem dificuldade em identificar o oriental, ele achava que o oriental também tinha dificuldade de identificar o ocidental. Então, como ele tinha medo de ser localizado, ele procurava esse dentista japonês para fazer a parte lá que ele tinha que fazer nos dentes. O reconhecimento interracial, ele é dificultoso. Ou seja, se uma mulher negra for estuprada por um homem branco, ela terá dificuldades em reconhecer aquele homem branco se a gente enfileirar 6 homens brancos de mesma característica física. Diferentemente, se nós enfileirarmos 6 homens negros, ela terá mais facilidade de reconhecimento. Não tem um adágio que fala assim, olha, todo oriental tem o mesmo rosto? Para quem não é oriental. Para quem é, não. Faz muito sentido essa posição aí de que realmente existe uma dificuldade de reconhecimento, sim. A ossada exumada apresentava um orifício no maxilar esquerdo. Entretanto, por dentro desse orifício é que havia uma infecção óssea crônica. Essa infecção óssea crônica pode se dever devido a sinusites crônicas que drenavam por aqui. Uma das etiologias da sinusite crônica é que abscessos dentários, assim como infecções da garganta, da orofaringe em geral, nós temos os streptococcus. Quando nós fomos para o dossiê militar, nós vemos aqui que o Joseph Mengele sofreu osteomielite séptica e nefrite em 1926, o que também é bastante significante. Os dentes. Pelo dossiê militar, nós vemos que quando Mengele entrou no exército, ele já tinha todos os molares com restaurações. Portanto, se o cadáver tivesse um molar totalmente íntegro sem restauração, então haveria, portanto, uma discordância aqui. No arco superior só havia 3 dentes naturais, todos 3 com restaurações. Mas nós não tínhamos, então, os dentes anteriores, o que, aparentemente, se teria ou não o afastamento entre os incisivos centrais superiores. Quanto aos incisivos, nós não temos os incisivos, mas nós temos um forame incisal enorme, o que não deixa osso suficiente aqui na frente para haver uma implantação de dentes incisivos próximos. E, portanto, tudo indica que esse indivíduo que viveu aqui em São Paulo e foi enterrado lá no Embu teria, então, diastema, como tinha o Joseph Mengele. A estatura. A estatura foi avaliada pelo fêmur e tíbia
e a estatura foi avaliada então em 1,73 m, com um erro padrão de 2,99 m, ou seja, um indivíduo entre 1,70 m e 1,76 m. Quando nós vamos para o dossiê militar, nós vemos então que a estatura do Mengele era 1,74 m, o que então também é compatível. A mixagem eletrônica de imagens. Aqui, uma comparação entre fotos do Mengele e das fotos do Peter com o crânio que foi exumado. A mixagem eletrônica de imagem, que é um método usado pelo Helmer, que esteve aqui no Brasil na época, e que aplicou esse método, então, para essa identificação. Nos pontos anatômicos se coloca, então, essas marcações, e o Helmer ele fez medidas de tecido mole nesses locais, e, portanto, dá para checar em cada ponto desse qual é a espessura de tecido mole. E uma outra característica interessante aqui, bastante significativa, é a forma do crânio e da cabeça do Mengele, esse achatamento aqui na região occipital. A única característica diferente que nós encontramos nos índices cranianos é que se tratava de um braquicrânio. Nós achamos que poderia ter uma característica divergente, porque um oficial do exército alemão de elite teria que ser ariano puro. E dentro do dossiê militar havia todo um mapeamento da família do Mengele desde 1670, por aí, mostrando que era um ariano puro. Dos top nazistas, nenhum tinha características arianas. O ariano, na realidade, não existe. Seria correspondente aos indivíduos de olhos azuis, cabelos loiros, bem claros e altos, que predominantemente vivem no norte da Alemanha, na Dinamarca, na Suécia e na Noruega. Hitler tinha 1,73 m, cabelos castanhos e olhos verdes. Bormann tinha 1,75 m, era atarracado. Hess, Rudolf Hess, secretário de Hitler, tinha 1,75 m, era de cabelos castanhos. Goebbels tinha 1,63 m, tinha testa rebatida, nariz adunco, orelhas salientes, era antítese morfológica do tipo ariano. Então, nenhum deles tinha características que eram aspiradas do povo superior ariano. Um ariano puro, normalmente, ele não é braquicrânio, ele tem um mesocrânio, ele é mesocéfalo. Isso aí seria uma divergência. Só que no momento em que recebemos o dossiê militar, nós verificamos que no dossiê militar estava escrito a forma do crânio, braquicéfalo, com um crânio braquicrânio. E aqui foi a conclusão a que nós chegamos, sendo apresentada, então, para a autoridade que solicitou a perícia, que foi o Dr. Romeu Tuma. Eu me recordo, depois de muito trabalho, ele fez uma reunião na sala, poucas pessoas participaram, mas com todos os profissionais envolvidos, inclusive aqueles que vieram acompanhar do exterior, Israel, dos Estados Unidos, da Alemanha, vários profissionais, técnicos, peritos. E quando foi apresentadas as conclusões de que era efetivamente Joseph Mengele, ele falou, eu só vou anunciar para a imprensa que é ele, se todos que estão na sala, apesar de ser um trabalho técnico da polícia brasileira, estiverem convencidos de que o resultado é esse mesmo. Aquilo foi um momento emocionante que quem presenciou como eu jamais vai esquecer. E aí foi anunciado que era Joseph Mengele, cujo corpo foi encontrado no cemitério do Embu. Ninguém dava 100% que era o Mengele, dava tudo 99%. Embora todo mundo saiba que é, mas cientificamente coloca aquele 1% que não. Foi por isso que em 92 foi feito aquele exame que liquidou, que é o DNA. O DNA. O DNA daquele osso, analisado conjuntamente com o DNA de Rolf Mengele, que era filho do casal, ele era casado na Alemanha com Irene Mengele. O DNA do sangue de Rolf Mengele dividiu metade com o sangue da senhora Irene Mengele e metade com o osso, provando, portanto, que o osso era realmente do esqueleto, que era realmente de Mengele. O Ben Abraham já não acredita que aquela ossada seja do Mengele. Ele acredita que
foram feitas reformas no túmulo da família Mengele, na Baviera. E ele foi até lá, observou essas reformas bem no período que foi constatado e feito a exumação dos ossos do Mengele em Embu das Artes. Então, ele acredita que esse paralelo possa ser a ossada do irmão dele e não do Mengele. Isso explicaria a porcentagem do exame de DNA com o filho dele. Os irmãos são geneticamente parecidos, mas eles não são iguais. Se a gente for pegar o tio e um cidadão comum que não tem nada a ver, obviamente o tio vai ser mais parecido do que um cidadão comum, mas não vai completar em todas. Só o pai completa em todas, vai ter que dar a conjugação em todas as regiões. O tio não terá. E o cidadão comum, muito menos. No caso aí do suposto Mengele, que vai ser examinado se ele é ou não, o que nós temos ali no núcleo do dente? Então, o que se fez? Pegou o dente e se examinou em algumas regiões. Na atualidade, hoje, a gente examina no mínimo em 13 regiões. Pegou o material do suposto filho e da mãe desse rapaz nas mesmas 13 regiões. Este rapaz, ele tem que ter o quê? Metade dela. E a outra metade, se este homem que deu origem a este dente for o pai biológico dele, tem que ter a outra metade dele. E nas 13 regiões, simultaneamente, vai ter que ter essa coincidência. Metade veio dela e metade veio dele. Aí nós vamos deduzir que aquela pessoa realmente é o pai biológico dele. Você perguntou por que o mundo contesta. O mundo científico não contesta. É unanimidade. Não há uma contestação. Agora, o mundo não científico, a contestação é compreensível, porque foram pessoas que viram a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos serem gaseados, serem colocados nas câmaras de gás e depois, nos crematórios, virarem fumaça e cinza. As pessoas que sofreram assim de forma tão pungente, de forma tão intensa, não perdoariam jamais que um indivíduo recebesse a punição merecida, que seria a pena de morte. Nós precisamos respeitar essa ideia. Para mim, o Mengele está muito mais perto do burocratinha frio, que era o Eichmann, do que de um agente do mal, o anjo da morte. O que demonstra realmente a força do mito Mengele, e não do medíocre Mengele da vida real. Eu posso reconhecer esforços da atual Alemanha para recuperar tudo o que fizeram, mas perdoar nunca. Ben Abraham morreu 3 meses após essa entrevista. Ele foi um dos últimos sobreviventes de Auschwitz. Ele nunca apresentou os documentos das suas acusações. O futuro da medicina legal vai depender fundamentalmente de um equipamento. Esse aqui. Precisa ser bem formado. Formar gente capaz para fazer esse tipo de serviço. E agora Mengele serve à medicina. Sua ossada ajuda a formar novos peritos da Faculdade de Medicina de São Paulo.